paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E aí, vocês estão gostando das histórias? Eu estou amando cada história linda que tem na Bíblia, não é verdade? Eu estou amando. E outra coisa que eu estou amando também, eu estou gostando muito de ver a participação de vocês nas histórias, nas músicas, nas atividades. Estou amando cada vídeo que vocês estão mandando, os áudios, desenhos, um mais lindo do que o outro. Vocês estão de parabéns. E eu tenho certeza que Jesus também está gostando muito do que vocês estão fazendo. Vamos para a história de hoje? Na semana passada, a tia Damares e a tia Rose mostraram a última ceia de Jesus, que foi na Páscoa. Lembram-se da história? Isso mesmo, mostrou Jesus ceando junto com seus discípulos e também quando ele foi levado pelos soldados, quando Jesus foi traído. Olha só, agora nós vamos continuar. O que será que aconteceu depois que o amigo de Jesus traiu ele, hein? Olha só o que aconteceu. Peguem lá as suas Bíblias, a minha já está aqui. E vamos abrir. A história de hoje está em Mateus 27 e também um pouco do 28. Nós vamos ouvir hoje a história sobre a morte de Jesus. Jesus morreu, tia? Sim, Jesus morreu. Vamos ver como foi que isso aconteceu? Peguem lá suas Bíblias rapidinho. Tique, tique, tique. Todo mundo pegando a Bíblia? Muito bem, todo mundo com a sua Bíblia aí nas mãos. Vamos acompanhar. Lá em Mateus está escrito como foi que Jesus morreu. Quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras com seus discípulos, vieram os soldados e prenderam Jesus, não foi isso? Foi, não é? Depois que eles cearam, eles foram orar lá no Monte das Oliveiras. Quem não se lembra da história, é só dar uma olhadinha aí que tem no Face, tem aí no grupo das crianças. Tem sim, dá uma olhadinha aí. Vamos assistir todas as histórias. E aí, o que aconteceu? Os soldados levaram Jesus lá para Pôncio Pilatos. Mas, tia, quem é esse Pôncio Pilatos? Quem sabe me dizer? Governador. Isso mesmo. Pôncio Pilatos era o governador romano lá daquela época. E o que aconteceu? Jesus foi levado pelos principais dos sacerdotes. Os soldados dos sacerdotes prenderam Jesus e o levaram até Pôncio Pilatos para que Pôncio julgasse e condenasse a Jesus. Então, Pôncio Pilatos olhou para Jesus e falou: mas eu não estou vendo nada, qual é o seu crime? Os sacerdotes inventaram mentiras sobre Jesus. Falaram que Jesus não estava cumprindo as leis, que estava causando rebelião. Muitas coisas falaram sobre Jesus. E aí, Pôncio Pilatos perguntou para Jesus: e aí, o que dizes? És o rei dos judeus? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Então, Pôncio Pilatos, sem ter muito o que fazer, falou: levem ele lá para Herodes. Deixe que o seu governador lá da Galileia que condene esse inocente. Levou até Herodes. Herodes também não viu nada em Jesus. Mandou que voltasse para Pôncio Pilatos. Tornaram a levar Jesus até Pôncio Pilatos. Lá, de novo, ele falou: mas eu não vejo nada de mal neste homem. E os sacerdotes, que estavam enfurecidos com Jesus, porque Jesus falava a verdade, queria que ele fosse julgado e condenado à morte. Então, eles falaram: não, você tem que dar um jeito, Pôncio Pilatos. Você tem que dar um jeito. Precisa condená-lo. E aí, Pilatos deixou que os soldados o levassem. Os soldados eram soldados romanos. Aqueles soldados eram muito violentos. Muito. Naquela época, eles eram
os mais violentos de toda a história. E os soldados romanos bateram em Jesus, chicotearam Jesus, arrancaram suas roupas, rasgaram tudo. Jesus sofreu muito. E vocês acham que Jesus reagiu? O que é que vocês acham aí? Isso mesmo, Jesus não reagiu. Porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Lembra? Lembra da história que a tia Rose contou? Isso mesmo, Jesus é o nosso Cordeiro. E como Cordeiro, ele não reagiu, ele deixou. E os soldados riam de Jesus, cuspiram em Jesus, fizeram até uma coroa com espinhos para colocar na cabeça de Jesus. Quem aí já furou o dedo em um espinho? Dói muito, não dói? Aquele furinho às vezes dói, incomoda. Quando a gente vai pegar uma florzinha, uma rosa, tem aqueles espinhos bem fininhos que entram, ai, espeta e dói. Imagine então, Jesus com uma coroa cheia de espinhos. Doeu muito, muito. Eu imagino que tenha doído demais. O que é que vocês acham? Também, né? Mas os soldados continuaram. Continuaram a bater até que ele fosse devolvido lá para Pilatos novamente e que depois mostrou de novo ao povo e aos sacerdotes. Olhem, disse o Pilatos, olhem para este homem. Ele já apanhou, já teve um castigo. E os sacerdotes, que contavam muita mentira, eles causavam futricos no meio da multidão. Ficavam causando fofoquinhas, fofoquinhas. Sabe, tem gente que gosta de ficar causando no meio dos outros. Vocês sabem o que é isso? Sabe quando uma pessoa junta com outra para falar mal de uma outra pessoa ainda? Às vezes acontece isso nas escolas, no meio de alguns colegas, de um ficar falando do outro e ficar atiçando. Olha lá, você não vai fazer nada? Olha, fulano falou de você, você não vai falar nada? Você não vai fazer nada? E era isso que eles faziam no meio da multidão, para que todo o povo pedisse que Jesus fosse condenado e morto. Assim a multidão toda gritava, crucifique-o, crucifique-o. Todo mundo queria que ele morresse. Aí Pilatos olhou e falou, mas ele não tem pecado algum. E as pessoas continuavam pedindo. Então Pilatos trouxe um criminoso, que era criminoso de verdade, viu gente? Barrabás. Barrabás estava preso. E aí ele trouxe Jesus e Barrabás para mostrar um que era realmente criminoso e o outro que não era. E mostrasse ao povo, o que é que vocês querem? Vocês querem Barrabás ou vocês querem Jesus? Sabe o que o povo pediu? Pediu que libertassem Barrabás e crucificassem Jesus. Então Pilatos falou, não posso fazer mais nada, é o que vocês querem. Então eu estou livre. Pilatos pediu uma tigela com água para que as suas mãos fossem lavadas e ele não tivesse culpa nenhuma da morte de Jesus. Mas tudo isso não foi por conta de Pilatos ou foi por conta dos sacerdotes. Tudo isso já deveria acontecer. Estava tudo nos planos de Deus. Vocês lembram lá no começo, lá de Gênesis, quando falou que o filho pisaria na cabeça da serpente e que de lá é que viria a salvação? Chegou a hora. Isso mesmo, a morte de Jesus já estava anotada desde lá do início para que a gente fosse salvo através dela. E assim, Pilatos entregou Jesus para que ele fosse crucificado. Deram uma cruz muito pesada mesmo. E Jesus já estava cansado, estava com dores porque ele tinha apanhado muito e ele tinha que carregar aquela cruz enorme, uma cruz que não era para ele. Para quem que era aquela cruz, hein? Para mim e para vocês. Mas Jesus falou, deixa que eu carrego essa cruz. E por meio dela, eles terão a salvação. E assim Deus permitiu. Deus permitiu que Jesus passasse por tudo isso. E aí,
foi levado até ao monte chamado Gólgota, que significa caveira. Lá, ele foi crucificado. Prenderam as suas mãos, prenderam os seus pés, lá no topo lá da cruz. E ainda naquele momento, tinha pessoas que zombavam de Jesus. Naquele momento, Jesus e mais 2 homens que eram ladrões estavam sendo crucificados ao lado de Jesus. Um deles pediu perdão e pediu que ele fosse também estar com ele lá no paraíso. E assim, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo. Por que Jesus falou isso para um homem que era ladrão? Porque Jesus viu lá dentro do coração e viu o sincero arrependimento de um dos 2 ladrões. E assim, até o último momento de Jesus, veio a salvação. Quando Jesus olhou para o céu e falou: está consumado, Pai. O céu todo ficou escuro. Tudo se fechou. Jesus fechou os olhos e morreu. Um dos soldados, ainda para verificar se ele tinha morrido, enfiou uma espada bem do lado da sua costela. E não saiu mais sangue. O que saiu foi água que lavou aquele soldado. E aquele soldado disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Olhem só, gente, mais um sendo salvo, mais uma pessoa reconhecendo que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, naquele momento que Jesus morreu, houve um terremoto em toda a região. Houve um terremoto que causou até a rachadura do véu lá no templo. Como assim, tia, isso? Lá no templo tinha um lugar que era separado. Ninguém poderia entrar a não ser o sumo sacerdote. E ele falava com Deus. Tinha aquele véu que separava. Ninguém mais poderia entrar. Mas quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado. E hoje, todos nós podemos ter o contato direto com Deus. Todos nós podemos orar, falar com Deus. E Ele está sempre nos ouvindo. Ele nunca dorme, nunca cochila. Sempre está pronto para nos ouvir. Depois que tudo isso aconteceu, já estava quase chegando por volta das 6 horas. O corpo precisava ser retirado dali, porque já estava chegando o sábado. Então, um dos seguidores de Jesus, chamado José de Arimateia, era muito rico. Ele tinha uma cova e ele falou: deixem que eu enterro, deixem que eu coloco lá na minha cova. Naquele tempo, não eram cavados, mas eram como se fossem cavernas. E levaram o corpo de Jesus até lá. Os sacerdotes lembraram rapidinho de quando Jesus falou que ressuscitaria. Esses sacerdotes não perdem uma, né? Eles foram correndo até Pilatos e falou: coloque guardas, tranque aquele túmulo, para que ninguém o rompa e depois roube o corpo de Jesus e fale: ah, Jesus ressuscitou. Pilatos foi e enviou 2 soldados para que guardassem o corpo de Jesus. Colocaram uma pedra para fechar o sepulcro, colocaram o selo de Roma, porque ninguém poderia mexer em selo de Roma, e colocou ainda 2 soldados lá. Será que aconteceu o quê? O que é que vocês acham? Depois que Jesus estava lá dentro, hein? O que é que vocês acham que aconteceu? Passou a sexta, passou o sábado, chegou o domingo. E algumas mulheres foram até o sepulcro de Jesus. O que será que aconteceu? Gente, passaram 3 dias. O que foi que aconteceu? O que é que vocês acham? Será que elas ficaram lá, chorando lá? Será que os soldados ainda estavam lá firme e forte assim? Não vão passar, não vão passar. O que vocês acham que aconteceu? Agora essa é a próxima história. O que vocês acham que vai acontecer no 3º dia? Vocês vão também aproveitar para fazer essa atividade. Vocês podem enviar um áudio no grupo
Vocês podem fazer um desenho do que vocês acham que aconteceu no terceiro dia ou fazer um vídeo. Podem fazer do jeito que vocês preferirem, mas eu quero que vocês participem, tá bom? Uma boa Páscoa a todo mundo. Beijo. Tchau. A paz do Senhor, crianças. A paz do Senhor, igreja.